Quando a esposa de Abraão, Sara, morreu, Abraão comprou uma caverna de Efron, o Hitita, para enterrá-la. Em Gênesis 23, 9, ela é descrita como a caverna de Macpela, que fica no final do campo dele. No versículo 17, é dito que ele comprou não apenas a caverna, mas o campo, incluindo todas as árvores que havia no campo. E essa é toda a informação que temos. Além disso, ficava diante de Manre na região de Hebrom. Quando Ron foi à casa de Jamal em 1979 e ouviu a estranha história de fogo e luzes em suas terras que ninguém jamais conseguiu explicar, ele acreditou que a caverna de Macpela estava lá em 1993. Ele pôde explorar o terreno por estar em uma colina íngreme. A terra foi cultivada para torná-la utilizável. Eles mostraram a Ron algumas das pedras maciças usadas no revestimento, que disseram ser muito antigas. Essas são rochas conhecidas na comunidade arqueológica. Às vezes são chamadas de megalíticas ou também de ciclópicas, o que significa que são pedras de tamanho descomunal. Essas são associadas a raças de gigantes em diferentes partes do mundo na antiguidade. E é significativo que estejam neste local perto da caverna de Macpela. Em um certo local, eles removeram o revestimento vertical, revelando uma parede de pedra muito antiga, com blocos que as pessoas hoje não conseguiriam mover. Uma parede comum. Depois, Ele tira isso e essas pedras aparecem para ele. bem, esta é uma parede feita de pedras ainda maiores do que as que vemos aqui embaixo. Mas Parecem estar sem acabamento ou forma, apenas pedras naturais. Mas, como você pode ver, elas foram empilhadas juntas, formando uma parede. A família havia dito a Ron que não conheciam nenhuma caverna, mas descobriu-se que havia sim, com uma abertura na camada de pedra da superfície do terreno. diga-lhe, este é forte. Neve, Isso é realmente muito forte. Um momento muito grande. Oh, sim. Isto é muito forte. Sim. ok. Esse... Algo. Oh, sim, com certeza. Isto é uma terra. Terra firme. Sim. Bom, ok, vamos lá. Nossa, que incrível. Vamos descer a caverna. Um outro forte indício de que se trata realmente de uma câmara funerária antiga é a presença desta porta monumental. Se você observar atentamente bem aqui nesta estrutura, verá com clareza os buracos profundos onde as grades de ferro desta porta antiga eram originalmente instaladas. E vemos o contorno da própria porta e a vedação da porta onde ela se estende. E também a porta e o local onde a barra era colocada para manter a porta no lugar. Também vemos pedras megalíticas acima da entrada. Isso tudo mostra que uma pessoa qualquer ou invadiu essa área ou ela enfraqueceu. Meu amigo está me mostrando isso. Havia uma entrada descendo a partir desta antiga estrutura de pedra que fica imediatamente acima disso, e vamos filmá-la do lado de fora. Outra coisa importante nessas câmaras funerárias da antiguidade é que elas tinham uma abertura de ventilação. E isso evitava o acúmulo de gás metano em uma tumba selada, o que poderia ser espontaneamente inflamado pelo calor do sol, ou talvez por uma fogueira no campo acima dela, ou algo do tipo. Então isso precisava ser evitado. Então, a partir deste ponto, vamos agora escanear cuidadosamente toda a área. E novamente temos uma antiga cripta bem aqui. É uma cripta muito grande e muito antiga.
Temos esta área aqui, que provavelmente, no mínimo, seria um lugar onde eles poderiam colocar seus temperos e coisas desse tipo para fazer a preparação do corpo para o sepultamento. Isto aqui pode ter sido o início de uma cripta, ou talvez não. Esta aqui atrás é definitivamente uma cripta muito grande. E mais uma vez, podemos observar aqui que temos uma cripta funerária, que é extremamente extensa e antiga. Com certeza isso faz parte integrante desta cripta. Esta é uma antiga cripta funerária. E como você pode observar claramente no fundo desta vasta área, esta é uma cripta subterrânea bem longa e extensa localizada aqui. Este é o osso. E encontramos alguns ossos espalhados aqui, mas não são muitos. Nós vamos levar diversos espelhos grandes para dentro desta cripta para que possamos iluminar o ambiente com a luz refletida. Eu realmente acho que é exatamente daqui, até chegar aqui. São cerca de 3 metros, 3,30, 3 metros e 30 centímetros. Não havia dúvida de que se tratava de uma caverna funerária. Tinha criptas e uma prateleira que parecia um local para preparar especiarias para o falecido. Possuía inúmeros buracos nas paredes para tochas. Ok, vamos dar uma olhada ao redor. Parece a entrada da caverna e ali está a casa. Então, agora preciso ir até o arame farpado. Com certeza, aqui está a sua entrada solicitada. Veja, isto sai aqui. Sim, Marte, você realmente quer acender isso agora, não é? Correr? Não. Certo, é exatamente ao sul, ali mesmo. Vamos ver. Isso é ao sul. É possível ver essa cerca surgindo ao redor. Aqui está o pavimento. E agora vamos subir. Ok. Bem, veja, a caverna ficava ali embaixo e aqui, em um nível mais alto, está isso. Eles mostraram ao Ron um antigo edifício de pedra construído diretamente sobre a caverna. O orifício de ventilação da caverna se abria para isso. Agora precisamos tirar algumas fotos da abadia, escadas da caverna e como eles construíram uma casa ou um cômodo especial sobre ela de todos os lados. Este é um lado específico. É o lado leste desta caverna profunda e olhe atentamente para este ângulo impressionante. Que pedras imensas e grandiosas, especialmente esta aqui que se destaca. E se olharmos cuidadosamente para baixo, há grandes pedras sólidas servindo como base fundamental deste castelo antigo. Agora vamos analisar detalhadamente, pelo outro lado, como exatamente esses elementos são feitos. Esses materiais são modernos. Não são de origem antiga porque o nosso conhecimento indica isso. Os pais os fazem quando vivem nesta terra. Todas essas cerquinhas aqui, sim, pequenas cercas são modernas e você pode ver como o antigo e o moderno se misturam. Veja a diferença entre elas. Entendi, tudo bem. Vamos entrar na sala onde ela está construída sobre a própria caverna. Esta é a entrada. Este é o cômodo que vem a seguir. Este é o cômodo em que nossos pais viviam, este cômodo durante o verão. Para fazer esses túmulos e para recolhê-los, veja bem como eles colocam suas roupas e dormem ali.
E eu costumava dormir neste lugar, quando era uma criança pequena. Este desenho dá uma ideia bem básica do layout. O edifício fica sobre a planície plana, com a caverna logo abaixo. Parece que havia degraus do nível superior até a entrada da caverna, embora as pedras estejam em um grande estado de desordem. Há uma parede de pedra formando um cercado ao redor da entrada da caverna, com uma seção se estendendo até o meio, que Ron acreditava poder ter sido um altar. A caverna foi claramente usada para sepultamentos, mas onde estão os ossos? A resposta pode estar relacionada ao som oco que Ron ouviu quando jogou uma grande pedra sobre o calcário exposto em 1979. A caverna parece não ter entrada para outra câmara. No entanto, quando a família removeu parte do revestimento de pedra, a cerca de 6 metros da entrada da caverna, eles encontraram uma rocha maciça posicionada em frente a algumas pedras menores, como se estivesse protegendo-as. Quando removeram as pedras menores, encontraram o que parece ser uma entrada para uma caverna que agora está preenchida com terra e fica exatamente em frente ao calcário onde Ron ouviu o som oco, não muito longe da estrutura de pedra no topo da colina. Acredito ser possível que o local de descanso final dos ossos daqueles que foram inicialmente sepultados na caverna esteja atrás dessa terra, em outra caverna. O consenso geral a que chegamos foi que a maioria das pessoas não acreditava que o local tradicional fosse a caverna de Macpela. Gênesis 23:9 afirma que a caverna de Macpela fica no fim de um campo. Esta caverna fica definitivamente no final do campo. Trata-se de uma caverna funerária com 3 criptas muito grandes. Será esta a caverna de Macpela? Ron acreditava que isso se baseava nos estranhos eventos que o levaram a tomar conhecimento do assunto. Minha crença é que Deus o impressionou com o conhecimento de que era, pois vi isso acontecer muitas vezes ao longo dos anos em que estive com ele. O fato de Jamal ser a única outra pessoa, além de Ron, que entrou na câmara onde estava a Arca da Aliança, me diz que essa família era, de alguma forma, especial para Deus. Não sei se algum dia saberemos mais alguma coisa sobre essa caverna, mas senti-me profundamente impressionado a compartilhar as evidências que temos. Eu sei, sem a menor dúvida, que, se este for realmente o local de sepultamento de Abraão e sua família, Deus pode revelá-lo ao mundo se for da sua vontade. E se ele o fizer, quero que a história, a verdadeira história, seja conhecida, que foi Deus quem fez isso, e não o homem.